Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo o Felipe Frois. Vocês sempre pedem, né, para ir atrás de outros nomes que se destacam no mundão afora, afinal não vivemos só de UFC no Brasil, tem muitos eventos, muitos nomes em destaques, então fui atrás do Felipe, também conhecido como o terror da Rússia, né, a gente vai falar muito sobre isso. Felipão, seja muito bem-vindo, é uma honra estar falando contigo. Obrigado, Laerte. Sou muito fã aí do canal, sempre acompanho diariamente. Minha esposa até fala assim, cara, tu não cansa desse carro, rapaz, aí todo dia tu assiste, né? Tô sempre assistindo, sou muito fã, é um prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço o tempo. Lembrando, pedir para a galera fazer igual o Felipe, dar aquela moral aqui, se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like, porque é muito importante, até para produzir esses conteúdos diferentes, né? É legal a gente contar histórias, trazer outros nomes para vocês conhecerem. Inclusive, por falar nisso, Felipe, para o pessoal que vai passar a te acompanhar mais a partir de agora, da onde que você é? Você está no Rio de Janeiro, treina na Nova União, mas da onde você é? Qual é a sua equipe? Para você se apresentar para a galera. Então, sou nascido em Belém do Pará, né? Comecei a minha carreira lá até os 20 anos de idade. Já treino desde os 10, né? Sou filho de professor, de lutador. Então, meu pai faz aprendiz de jiu-jitsu, tinha uma academia, então montou, comecei a treinar lá. E aí comecei a lutar MMA por lá, né? E com 20 anos eu tive a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, para Nova União, né? O convite do Dedé. E aí eu vim, aí comecei a minha carreira aqui também na Nova União, né? Então, desde lá, já tem 11 anos que eu moro no Rio, né? E aí, durante esse tempo, eu fui campeão do Shoto Brasil e fui campeão do ACA, né? Fui o primeiro brasileiro campeão do ACA. Exatamente, tem feito um trabalho muito legal na Rússia. Um dos brasileiros, igual a gente falou, né? É o brasileiro com mais vitórias na Rússia, né? 10 vitórias no total. Já foi Isso. campeão. Seu nome já era destaque, né? Quando você era campeão do Shotô, lutava aqui num dos eventos, o pessoal já dava uma atenção especial. E você foi fazer carreira na Rússia, Felipe, uma carreira muito bem construída. E é Aham. engraçado a gente notar, porque, infelizmente, o retrospecto dos brasileiros como um todo lá não é positivo, né? O seu é muito positivo, mas da grande maioria tem uma certa dificuldade. Por que você acha que se criou esse estigma de que os russos são sempre mais difíceis, por exemplo? Cara, então, na época que eu fui para lá, eu vou fazer 7 anos já lá, né? Eu fui em 2016. E foi uma época onde realmente ninguém ganhava. Ninguém ganhava. E quando pintou essa luta para me fazer lá, eu já era campeão do Shotô, já tinha defendido o cinturão mais duas vezes, já era para terceira defesa de cinturão. E eu estava muito focado em UFC, queria entrar no UFC. Só que as coisas foram se prolongando, eu estava com 25 anos já, e a oportunidade não tinha chegado, até que pintou uma luta na Rússia, né? E aquela mesma história, cara, na Rússia, pô, eu tava vindo de 10 vitórias seguidas, e eu fiquei, pô, será que vale a pena, sei que lá e tal. Lá é difícil a viagem, a arbitragem e tudo mais. E aí eu fui o primeiro da Nova União, né, a ir para lá. E assim, eu peguei a luta pela grana mesmo, entendeu? Porque as coisas já não estavam tão legais aqui no Rio, né? O meu pai me ajudava, só que as coisas estavam meio que apertando ali. E aí, pô, na época eu acho que era $5.000 a luta. E aí eu falei, pô, cara, vou pegar essa grana aí, vou me segurar mais um tempo aqui, pra me manter aqui, né? Porque eu tava quase desistindo da carreira, na verdade, porque eu tava ganhando todo mundo no Brasil, já era destaque do Brasil, todos os sites de luta já me apontavam como um prospecto que eu assinar com o UFC e tal. E não acontecia, né? Demorava ali e tal. Aí nisso, cara, passou 1 ano e meio o cinturão e foi que quando pitou essa luta. E aí, como eu falei, pela grana, tudo eu fui e, cara, eu fui cagado de medo, né? Eu falei, meu irmão, porra, se eu perder essa luta lá, porra, vou voltar 10 casas pra trás, já vou ter até pro UFC de novo. E aí eu fui, né, cara? Aí eu fui, né? O pessoal, todo mundo ali, mais um brasileiro que vai perder, mas, né? Teve até um caso engraçado que era os estrangeiros, eu era o único brasileiro, eram os estrangeiros contra os russos, né? E aí a minha luta, eu acho que era a penúltima luta no card principal. E, cara, o pessoal, os lutadores saíam, o estrangeiro saiu do vestiário, chegava todo quebrado, né? Chegava, saía um, era todos, sabe o que é todos? Eu falei, caraca, o próximo sou eu, só comigo ali. Mas não, cara, aí quando começou a luta, realmente, os russos são duros, ele era forte ali e tal. Só que assim,
Pô, eu treino na Nova União, tinha sparring como o Aldo, como o Akira, Ron Story, John Macapá, então, tipo, vários caras fortes, assim, entendeu? E aí eu falei, não, cara, bora ver qual era esse cara. E, pô, comecei a ir à luta, comecei a tocar ele, vi que não era tudo aquilo que o pessoal falava. E o primeiro round eu perdi, mas no primeiro round eu já vi aquele negócio, cara, esse cara não é tudo isso. Esse cara não é tudo isso. Eu acho que é possível aí, tipo, fazer um jogo aí para ganhar. E quando for no segundo round eu nocauteei, né? Existe Ganhar. aquela máxima, né? Se eles sangram, eles também podem ser vencidos, né? Exatamente, E exatamente. tem uma outra máxima, Felipe, que fala que para entrar na Rússia, você precisa nocautear ou finalizar, porque se deixar na mão dos juízes, a chance de você ganhar é muito pequena, né? A gente já viu inúmeros casos de atletas que Não, tiveram. Hoje, de uns anos para cá, para ser bem justo e sincero, até mudou um diminuiu pouco. um pouco, né? As coisas mudaram. Mas essa época que você foi, por exemplo, você tinha que matar o cara dentro do octógono, senão você não ia vencer de jeito nenhum. Teve o Fedor e Maldonado, que talvez em questão de exposição tenha sido o maior exemplo disso. Você já passou por alguma coisa assim na Rússia, né, nesse sentido? Sim, sim, passei. Como eu disse, eu lutava no Akamachi. Sim. E o ACB, que era antigamente o maior evento lá, comprou o Akamachi, aí eu fui junto, entendeu? E esse evento, o Akamachi, ele era menor, entendeu? Ele era menor, eles tinham a arbitragem caseira deles, entendeu? E aí eu sofri com isso na primeira vez que eu lutei pelo cinturão. Eu lutei pelo cinturão no Akamachi, era ter sido bicampeão, na verdade, né? E aí eu lutei pelo cinturão no Akamachi, venci a luta, cara. É, não tem como, tipo, falar que eu não venci. E aí os caras deram na cara de pau e deram pro cara, entendeu? É foda, E, isso a, é. e aí, assim, só que depois, quando o ACA comprou o Akamat, agora não, agora eles têm mais comissão fora a parte, entendeu? Por exemplo, eu fui no UFC em Londres acompanhar um amigo Jafel, Jafel Filho, e a comissão lá da Europa, que tava trabalhando no UFC, é a mesma comissão do ACA, entendeu? Isso é legal. Então, Profissionaliza então a parada, né? exatamente. Então, isso aí. Por falar em vencer russo, como a gente disse no início, você está muito acostumado, né? 10 vitórias no total por lá. O que significa essa marca para você, Felipe? Se tornar o brasileiro com mais vitórias no território russo? O que é isso para você na sua carreira? Qual é a representação disso? Cara, então, eu acho que isso é mais uma prova que todos querem entrar no UFC. Eu também queria muito no início, hoje também quero entrar, mas que existe vida fora do UFC, entendeu? Perfeito. Eu com 25 anos, com 24 anos, cara, eu não tinha outra visão. Não, quero UFC, 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 UFC. E só que assim, as coisas foram começando a apertar, né? Foi ficando mais difícil se manter aqui no Rio, né? E aí Deus abriu essa porta aí da Rússia para mim, que foi uma coisa que eu nem planejava, eu nunca imaginava que eu ia para lá. Nunca passou na minha cabeça. E aí abriu essa porta, eu fui, comecei a ganhar, fui ganhando. Foi quando eu comecei a viver do MMA, né? Até então, lutando no Brasil, todo mundo sabe. A gente paga para lutar, a gente é um investimento, como se fosse uma faculdade, a gente está pagando para você lutar e ganhar experiência para conseguir lutar fora. Eu sou grato também por eu quebrar esse paradigma, né, de achar que brasileiro não consegue prosperar lá. Né? Eu sou a prova disso, que, cara, eu fui campeão lá, consigo viver bem com a minha família aqui através do ACA, então foi algo bem importante assim para mim. É legal, né, cara, ver como que hoje em dia o MMA te dá oportunidades no mundo inteiro, né? No início da Sim. década passada, por exemplo, é o que você estava falando, a visão era só o UFC. Hoje não, hoje você pode ter uma carreira de sucesso, tanto em questão de conquistas, quanto financeiramente, em outras organizações também. Você é novo, né? Tem 31 anos. Daqui para frente, a curto, médio prazo, quais são os seus objetivos, Felipe? Cara, então, eu fui campeão peso pena lá, né? Isso para mim foi um marco assim, muito legal assim, para minha carreira. Através desse cinturão, eu consegui também mudar de vida, consegui melhorar as minhas condições e tal, consegui proporcionar uma vida melhor para minha família. Agora, eu renovei o contrato, né? E eu tô no peso leve também. Então, eu quero lutar, eu quero ser campeão nessa categoria também. E aí depois, eu com 30 e
final do ano que vem eu vou estar com 33. Aí, cara, eu vou estar aberto aí vou estar aberto, né, para tentar ir pro UFC ou pro PFL, ou me manter lá no ACA. Eu sendo campeão peso leve lá de novo, vou estar muito realizado lá, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, como é que você vê essa questão de explorar o mercado, né, de buscar outros eventos? Você já acabou adiantando. Essa questão, vou até adaptar a pergunta, essa questão do contrato, vocês conseguem quebrá-lo caso necessário? Ou é uma parada muito rígida, assim, que você tem que cumprir a risca? Se então, chega uma oportunidade irrecusável, vamos supor agora. Aconteceu comigo. Quando eu fui campeão do ACA, eu tinha em 2021, né? Aí pitou uma vaga no UFC. Pitou a vaga, os caras queriam que eu fosse pro UFC. E aí, teve a pandemia também durante esse período. E aí, na nossa contagem, a gente tinha 4 lutas no contrato. A gente tinha feito as 4 lutas. Só que com a pandemia, eles prolongaram o meu contrato por conta que eles não conseguiam fazer evento e tal. A gente não conseguia entrar na Rússia também. E aí, quando pitou essa vaga no UFC, a gente falou, não, a gente vai. Aí conversei com o Dedé e tal. Eu ia ganhar, tipo, acho que 2 ou 3 vezes menos do que no ACA. Mas eu iria por conta que é o UFC, eu ia ter uma projeção indiretamente de outras coisas e tudo mais. Sim. E aí, só que aí eu tinha uma luta no contrato ainda. Lá no ACA. E, cara, eles não deixaram de jeito nenhum. Entendeu? O matchmaker do ACA até mandou um e-mail pro Mick, né? Não, pro Mick. Tá. O próprio UFC, falando que era para parar com as negociações, que tinha mais uma luta no contrato e tal. Os caras são... E aí o UFC falou, não, então beleza, então deixa ele acabar aí. Só que mas, aí eu... isso que eu te perguntar. Aí quando acabou, e aí você tinha mais um. Aí quando... Aí eu tava com o cinturão, aí eu defendi meu cinturão, né? Que essa era a última luta do contrato. E aí eu perdi, cara. E aí quando eu perdi, a gente pensou, pô, o UFC não vai contratar com derrota, né? O Dedé falou. O Dedé falou assim, olha, o Dedé é meu empresário, né? Falou assim, olha, o UFC não vai contratar sem derrota. Só que, Felipe, a gente pode ter uma estratégia. Você fazer uma luta aqui no Brasil, 1 ou 2 lutas, né? Vencer e aí você ser contratado pro UFC. Só que aí foi uma escolha minha. Eu não quis pagar esse preço de, pô, já tá recebendo uma boa bolsa no ACA. Eles queriam renovar comigo para lutar de graça, né? Aqui no Brasil, para uma promessa que se eu ganhando, eu iria pro UFC, entendeu? Então, eu não quis pagar esse preço porque meu filho tinha acabado de nascer também. Eu falar, sim, cara, porra, e o e-mail de renovação do ACA já estava no meio, o contrato já estava no meio, né, para me renovar, um preço bom. Aí eu fiquei, putz, cara. Aí eu fiquei pensando quase uma semana assim. Eu falei, não, cara, vou renovar porque eu vou pegar mais estabilidade financeira, entendeu? O UFC, pô, é legal, né? Deve ser o sonho de todos os lutadores, mas o status, né, de ser um lutador do UFC e tudo mais. Sim. Mas é aquela questão, né? Status não paga conta, né? Não paga boleto, né? Tem conta para pagar, igual você falou, filho pequeno, tá? Tem que priorizar o que é melhor, para sua vida nesse sentido, melhor para sua família como um todo, né? E legal, parabéns pelo planejamento não só de carreira, planejamento de vida, né? Principalmente, igual você falou, né? Vocês aposentam de fato. É muito jovem para a vida como um todo, né? 40 muito anos jovem, ali. Pô, 40 anos, tem praticamente metade da vida para viver ainda, né? Viver até os 80, 90. Então, quer dizer, eu priorizo muito fazer bastante dinheiro para investir esse dinheiro para depois manter o mesmo padrão, pelo menos o mesmo padrão de hoje, né? Legal demais. Lembrando para a galera seguir o Felipe lá nas redes sociais, também no Instagram. Tá aparecendo aqui embaixo na arte aqui da entrevista, vai estar aparecendo o Instagram dele para vocês procurarem lá, dar aquela moral de sempre. Aproveitar para se inscrever aqui também, ativar o sino, deixar o like, compartilhar, porque ajuda demais no engajamento. Felipão, obrigado pelo tempo disponível, meu amigo. Um bate-papo mais rápido para apresentar para a galera ficar mais de olho em você, porque, como eu disse no início, é legal a gente valorizar os talentos que a gente tem mundão afora, porque o Brasil é um celeiro de craques, você é mais um, então parabéns pela trajetória, obrigado pelo tempo, o espaço é seu.
Pô, valeu, Laerte. Como eu falei antes, no início, cara, sou muito fã aí do seu trabalho, do canal, né? Acompanho sempre. É uma honra estar aqui com você. E é isso, me acompanha aí. Em dezembro eu estou de volta e me acompanha. Muito treino. E se Deus quiser, ano que vem estarei campeão do peso leve do ACA novamente.